E parece que tudo que a diretoria do Flamengo queria, tudo que o Landim queria, tudo que a base de apoio ao atual presidente, à atual gestão, a alta cúpula do Flamengo, tudo o que eles queriam aconteceu no domingo, no embate Flamengo e Vasco. E eu não estou falando aqui do Flamengo ter empatado com o Vasco. Eu estou falando das duras críticas que estão sendo feitas ao Gabigol, ao rendimento dele estar abaixo e a ele ter perdido um pênalti, uma especialidade do atleta, né? Contra o Vasco num momento decisivo, num lance importante, que teria dado a vitória ao Flamengo. Mas antes de eu criticar o Gabigol, se é que eu vou criticar o Gabigol, eu queria falar contigo sobre o desempenho do Flamengo. Porque eu defendi o Tite. Eu falei que o Tite é um bom técnico, um treinador experiente, que estava usando os 4 jogos anteriores, que foram jogos amistosos, vamos dizer que esses 2 primeiros do Carioca foram de fato amistosos, para montar um time, entender como funcionaria o Flamengo, botar a prática dele, Tite, dentro do Flamengo e visualizar pontos fracos, pontos fortes, quem que ele vai usar em qual colocação. Tanto é que ele não tinha lateral esquerdo, ele inverteu, botou aí um lateral esquerdo improvisado, que foi o Varela. E assim, o Flamengo performou bem? Não. Mas não foi somente contra o Vasco que o Flamengo não performou bem. Foi contra o Miami, foi contra o Philadelphia. Eu não vi o Flamengo jogando bem em momento algum, mesmo com equipes inferiores. E antes nós tínhamos a desculpa de que eram testes, que eram experimentos, que o Tite estava buscando encontrar uma equipe ideal. E agora, por mais que seja um início de temporada, a gente não pode dizer que era um experimento. Porque você não pode experimentar contra um clássico. Contra o maior clássico, no maior jogo, contra o seu maior rival, você não pode experimentar. Principalmente porque esse jogo é seguido de outro clássico. E aí, o Gabigol não fez uma boa partida. Mas eu vos pergunto, quem fez uma boa partida? O Léo Pereira. Somente o Léo Pereira. E aí, uma menção honrosa ao Arrascaeta e ao De La Cruz, que se esforçaram, mas também não foram bem. Os melhores em campo, ou seja, tirando esse esforço físico, o melhor em campo, o cara que realmente foi decisivo, foi o Léo Pereira, que salvou o gol do Vasco 2 vezes, se não me engano, na segunda não estava valendo, a primeira sim, e isso é preocupante. Porque esse mesmo Vasco perdeu pro Bangu, se não me engano, e perdeu pro Nova Iguaçu. Esse time do Vasco não tem nível para jogar contra o Flamengo. E o Flamengo não deu conta de vencer o Vasco. O Flamengo não deu conta de fazer um gol. E não é porque o Gabigol perdeu o pênalti, porque o Pedro também estava mal, o Cebolinha jogou mal, o time do Flamengo por inteiro jogou mal, não é só o Gabigol. O Flamengo não empatou com o Vasco por conta do Gabigol, não. O Gabigol entrou faltando 20 minutos. Então tiveram 70 minutos sem o Gabigol. O Gabigol não foi um empecilho para o Flamengo e ultimamente ele nem está jogando tanto, então ele não é um empecilho para que o Flamengo vença. O Flamengo está acostumado a jogar e ganhar, mas está achando que vai fazer isso automaticamente sem se esforçar. E está achando que vai passar por cima de todo mundo só com o peso da camisa ou com o nome do jogador. Isso não vai acontecer. Mas o Gabigol não ter feito aquele gol de pênalti, uma especialidade do jogador, pesa muito contra ele, até por conta da má fase dele e por ele estar negociando uma renovação contratual. E aí a base aliada do Landim começa a borbulhar o seguinte: não vamos renovar com o Gabigol. Nós não queremos um jogador tão caro que não está rendendo. Nós não vamos renovar, não vamos aumentar o salário. E o Landim está embarcando nessa. O problema, senhoras e senhores, é que o Flamengo não vai vender o Gabigol. Porque ninguém vai pagar a multa de um jogador que em teoria está em baixa. E a Europa não vai fazer nenhuma proposta para o atleta. Então, provavelmente, se o Gabigol sair do Flamengo, ele vai sair de graça e para algum clube aqui do Brasil. Vocês sabem para quem que ele iria? Eu sei. Ele vai ou pro Botafogo ou pro Palmeiras. Jorge, tá falando isso da onde? Qual a fonte? A fonte são as notícias mais recentes que nós temos e o histórico de quais times contratam jogadores do Flamengo. A Leila fugiu muito do Pedro por conta do valor, mas ela sempre teve interesse em contratar jogadores do Flamengo. Imagine agora o Gabigol, que é um jogador em teoria melhor do que o Pedro e mais decisivo do que o Pedro, que vai ficar livre no mercado sem multa rescisória. Jorge, isso seria uma traição. Amigos, futebol é negócio. Quem paga mais leva. E vocês sabem disso. Já tiveram diversos casos de jogadores que saíram dos seus clubes e foram pro rival. Atravessaram a rua e foram jogar no CT do outro clube. Então, assim, a Leila me preocupa muito, mas acima da Leila o John Textor. Ele, porque tem dinheiro e porque tem clubes na Europa. Então ele poderia ser um atrativo muito grande ao Gabigol, que tem o desejo de voltar para a Europa. Ele já falou isso.
Então, assim, o Flamengo fez uma partida muito ruim contra o Vasco, mas a culpa não é do Gabigol, a culpa é do time em si. O time não tá encaixado, o time não tá jogando bem, não sei o que tá faltando pra essa equipe decolar. Mas isso não é um trabalho meu, isso é um trabalho do Tite. Ah, Jorge, ele teve alguns jogadores improvisados, ele não tem o ponta direita que ele quer, ele não tem o zagueiro que ele quer. Tudo bem, eu entendo isso. Mas com o time que ele tem atualmente, ele consegue muito bem vencer o Vasco. Vocês vão me desculpar, mas é time suficiente. Se o Bangu e se o Nova Iguaçu conseguiram vencer o Vasco, e eu não estou desmerecendo esses clubes, inclusive eu estou enaltecendo porque ganharam de um clube que em teoria é melhor do que eles, o Flamengo, que é melhor do que o Bangu, o Vasco, que o Nova Iguaçu, deveria ter vencido o Vasco. E não venceu. Não sei por que motivos o Flamengo não chuta a bola no gol. Talvez isso seja uma orientação do Tite, mas não dá para ficar tocando bola igual o Barcelona, achando que vai entrar na entrada da pequena área e fazer gol, porque nem sempre isso vai acontecer. Os times normalmente vão jogar mais defensivos, mais recuados. E aí, senhoras e senhores, agora a situação que nós temos é um Flamengo que não está jogando bem, um Flamengo esfacelado, que enfrenta amanhã um Botafogo, depois de ter jogado um clássico muito mal apresentado contra o Vasco, e tem aí uma crise interna instaurada, porque o Gabigol, que é provavelmente a liderança mais influente dentro do elenco, está aí perigando ser demitido ou não ser contratado, renovado o contrato, por conta de uma atuação ruim. E eu não estou contando aqui o ano passado. Sabe por quê? Porque o ano passado inteiro, o Flamengo inteiro foi ruim. Não foi só o Gabigol. É que o Gabigol é um jogador que ele sobressai, porque ele é o cara que faz os gols nas finais da Libertadores, ele é um cara polêmico, ele é um cara carismático, que chama atenção, que tem muito carinho da torcida. Então, o torcedor do Flamengo quer que o Gabigol faça gol todos os jogos. Todos os jogos do Gabigol tem que ser decisivo, mas nem sempre ele vai ser decisivo. Só que jogar todo o fardo nas costas dele, aí eu já acho maldade. Não renovar porque ele perdeu um pênalti, aí eu já acho maldade. O Flamengo tem que ver que o time inteiro não está indo bem. E dentro da conjectura do Flamengo, o Gabigol nessas primeiras partidas jogou bem. Jogou bem. Dentro dessa apatia do Flamengo, eu acho que o Gabigol só não foi melhor, senhoras e senhores, do que o Cebolinha. Que domingo jogou mal. Domingo o Gabigol jogou melhor que o Cebolinha. Domingo o Gabigol jogou melhor que o Pedro. Mas isso tudo foi mascarado, porque ele perdeu um pênalti. Mas, na hora do vamos ver, na hora da decisão, quem pegou a bola e bateu o pênalti foi o Gabigol. Então, assim, Pedro já perdeu o pênalti e nem por isso queriam encerrar o contrato dele. Gerson já perdeu o pênalti e nem por isso queriam encerrar o contrato dele. Então, por favor, né? Vamos ser um pouquinho razoáveis. O jogador é muito decisivo e ele é muito importante para não só o Flamengo, mas para qualquer clube aqui do Brasil. Se o Gabigol sair e for reforçar outro time, o Flamengo está perdendo muito, mas muito mesmo. E lembre-se, isso é uma má fase. O Gabriel não é mau jogador. A partir do momento em que ele voltar a jogar bola bem e que o Flamengo encaixar bem, vocês vão ver o quanto de gol que esse jogador vai fazer. Bom, essa é a minha opinião. Eu não deixaria o Gabigol sair do Flamengo. Eu quero saber a tua. Aproveita e se inscreve no canal e deixa o like. Fui!